A Polícia Federal, sem sombra de dúvidas, está com muito trabalho. Agora, até o Sérgio Reis é alvo das ações da Polícia Federal, segundo uma matéria do Terra Brasil. Dá uma olhada aqui. A Polícia Federal indiciou o Zé Trovão, o Sérgio Reis e mais 11 pessoas. Por quê? Atos antidemocráticos. A Polícia Federal decidiu indiciar o deputado Zé Trovão, que é de Santa Catarina, o cantor Sérgio Reis e outras 11 pessoas na organização de atos antidemocráticos praticado às vésperas do feriado de 7 de setembro de 2021, em Brasília. As manifestações realizadas durante o governo de Jair Bolsonaro contaram com a ajuda do movimento dos caminhoneiros e incluíam bloqueios em estradas. Entre os indiciados também aparece o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a AproSoja, que é o Antônio Galvão, o jornalista Oswaldo Eustáquio. No inquérito, a Polícia Federal apontou para a prática de incitação ao crime, associação criminosa e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes. Agora, a Procuradoria-Geral da República irá decidir se representa também denúncia contra os acusados. Então, por hora, foi a Polícia Federal que falou que vai fazer o indiciamento, fazer uma investigação. Segundo eles, foi aquela época que os caminhoneiros começaram a parar, né? E que teve muitas pessoas que incitaram, incentivaram os caminhoneiros a parar e que isso aí ia atrapalhar o funcionamento dos poderes da República e que, com base nisso, são atos antidemocráticos. Chama atenção, tá? Me chama atenção, de certa forma, essa situação. Porque muitos que participaram de várias outras manifestações, muitos que já fizeram manifestações parando rodovias, por exemplo, agora o próprio MST, que fez uma manifestação para impedir que o Bolsonaro participasse de um evento, né, um evento político. Isso também não era atentar contra o livre exercício da política, o livre exercício da democracia, de candidatos? Pois é. Olha, a gente vai estar acompanhando, né? Eu não acompanhei bem o caso aqui ainda, eu vou trazer mais informações, mas sei que a Polícia Federal já está na mira também, né? De apoiadores do Bolsonaro aí, tá certo? Vamos falar de uma matéria do jornal Metrópolis, Mário Sabino agora. O caso das joias, adivinhe se a popularidade de Bolsonaro diminuirá. Não vai diminuir. E o Mário Sabino aqui tá certinho, olha só. Os jornalistas estão excitadíssimos com o indiciamento de Jair Bolsonaro no caso das joias sauditas, das quais ele teria se apropriado ilegalmente. É claro que é notícia, mas nem tudo que é notícia interessa de verdade ao mundo real, ou a percepção do mundo real é igual à dos jornalistas. Uma parte não desprezível do mundo real, o jornalismo só ajuda a confirmar a crença de que Jair Bolsonaro sofre perseguição política da parte das excelências da justiça. Talvez até mesmo entre eleitores do PT já comece a surgir a dúvida se não estão exagerando na quantidade de processos contra o ex-presidente da República. Uma colunista disse que o caso das joias pode abalar a popularidade de Bolsonaro, porque é de fácil entendimento para o povo e contraria o discurso de moralidade do ex-presidente da República. Pois, tendo a crer que é exatamente o contrário. Por ser um caso de fácil entendimento para o povo, Jair Bolsonaro deve sair ainda mais vitimizado. E, cara, literalmente é isso. É um caso que é só você se perguntar, mas peraí, o Bolsonaro agora está se respondendo aí por causa de joias, enquanto o Lula levou containers. Bolsonaro está sendo criminalizado aí, não é o caso de mensalão, petrolão, nada disso. Joias, tá? Joias da Arábia Saudita. O Lula recebeu milhares. A Dilma também. O Temer também. O Fernando Henrique também, ninguém fala. O Sarney, que hoje está lá no Senado, também. Não, mas o problema é o Bolsonaro. O Boris Casoy fez uma análise em cima disso aqui. O capitão Alden, deputado,
ele escreveu o seguinte, ó, rasgou o verbo. Veja a análise do Boris Casoy sobre o indiciamento de Jair Bolsonaro. Analisa aqui comigo e, segundo o capitão Alden, né, ele tratou como cirúrgica a manifestação do Boris Casoy. E assim, eu tendo a dizer que concordo em número, gênero e grau. O Boris Casoy é um dos jornalistas que hoje eu tenho, assim, o maior respeito como referência e adoro quando ele fala do Brasil, que isso é uma vergonha, porque já passou de vergonha há muito tempo, né? Olha só o que diz o Boris Casoy sobre essa verdadeira cortina de fumaça. Folha, na sua primeira página hoje, grita o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro e um magote dos seus companheiros. Bolsonaro é indiciado pela PF no caso da venda de joias. Olha, o ex-presidente Bolsonaro não é nenhuma figura que possa ser comparada a uma santa, a uma divindade. Ele tem alguns defeitos, talvez maiores que a média dos seres humanos. Agora, nesse caso, a impressão que fica é que estão calcando um pouco mais do que talvez ele merecesse em termos de investigação. Não estou falando condenação, estou falando de investigação. Se você olhar para trás e ver o que aconteceu em Priscaseras, quando a Lava Jato ainda tinha prestígio, você vai verificar, por exemplo, se você olhar paralelamente o caso da Petrobras, você vai ver que muitas vezes essa entidade, que é a Justiça, né, age com dois pesos e duas medidas. Eu tenho impressão, a minha convicção é que, claro, tem alguma coisa e tudo isso, mas que há uma pressão maior para liquidar Bolsonaro, afastá-lo da vida política nacional. De alguma maneira, ele representa para determinados grupos um enorme perigo. Não estou fazendo a defesa de Bolsonaro. Estou procurando fazer justiça e mostrar para você que nem sempre as coisas acontecem de maneira equânime neste país. Você quer ver? Bolsonaro é defendido por Moro e base de Lula fala em prisão após indiciamento por joias. Quer dizer, a base do Lula quer ver o Bolsonaro morto, estripado, queimado, e o Sérgio Moro, juiz por profissão, faz uma análise mais calma do que está acontecendo. Moro comparou a situação do ex-mandatário com a de Lula e disse que o petista não foi indiciado aí, entre aspas, abre aspas, por se apropriar de presentes, fechou aspas, recebidos em seus mandatos anteriores. Mesmo durante a Lava Jato, tudo foi tratado como uma infração administrativa, dada a ambiguidade da lei. Os crimes foram outros. Há notável diferença de tratamento entre situações similares, diz o senador Sérgio Moro em rede social. Eu falei em justiça, mas a justiça ainda não está presente nesse fato, a bem da justiça. Quem está tratando disso até este momento é a Polícia Federal. Depois entra no jogo o Ministério Público e depois a Justiça. É isso, quer dizer,
ah, você vê que o Moro lembra que, em outros casos semelhantes, do presidente Lula, isso foi tratado como uma infração administrativa. Não passa em branco as nuvens, mas não tem essa gravidade. E pega o caso da vacina, falsificou vacina, e aí o Lula tomou vacina antes da hora, quando todo mundo não tinha tomado, ninguém falou nada. Quer dizer, existe um tratamento diferente, não que queiram prestigiar o Lula, querem sufocar o Bolsonaro. Se ele merece ou não merece, você que julga, é outra coisa. Ele não é nenhum santo, ele tem um monte de pecados, tem pecadilhos, não tem alma democrática e tudo isso. Mas nesse processo, neste fato, nesta ocasião, é preciso, ficar de olhos bem abertos, porque há uma impressão de perseguição. É contra ele e contra o pessoal da Lava Jato. A Folha. Pois bem, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Eu sei que vocês vão comentar, mas ele criticou o Bolsonaro. Beleza. Eu quero confirmar a matéria do Mário Sabino, que falou a percepção que vai se apresentar é cada vez mais de perseguição. E já não é nem mais percepção, é constatação. Você vê que para um presidente, ou para alguns, a visão é uma, para o outro muda as regras e querem estripá-lo. Essa é a realidade. Então, se tem uma coisa que eu posso garantir para vocês, até eu acompanhar o trabalho dele, é que o Boris Casoy não é um bolsonarista. Mas aqui, ele viu, né, assim como o Mário Sabino, o contorno que a grande mídia quer fazer para simplesmente jogar o Bolsonaro na fogueira. Pois é. Quanto mais eles mexem com o Bolsonaro, mais popular ele vai ficar. É fato.